famílias, pessoas que vêm de outras comunidades, de outras cidades, de outras confissões religiosas, que eventualmente estão conosco nesta manhã, deste domingo tão especial, na recordação da Páscoa, em primeiro lugar, e também na comemoração que o nosso calendário civil nos convida para lembrar da figura das nossas mamães. Nesse tempo pós-Páscoa, mesmo que talvez os ninhos, o chocolate e as casquinhas já tenham terminado em casa, a boa notícia de Deus para nós, para a humanidade, ela perpassa os dias e o tempo. Ainda ecoa em nós a mensagem da cruz. Não é por acaso que este símbolo está em nossos tempos de forma tão ostensiva. Ainda mais forte para nós é olhar esta cruz vazia, com a boa notícia, a boa nova de Deus para nós, de que Jesus ressuscitou. Ele venceu dor, sofrimento e morte. Eis o motivo pelo qual nos reunimos sempre de novo para celebrar a vida de comunhão com irmãos e irmãs e com Cristo ressuscitado. Nós viemos para esse culto nesta manhã, talvez com nossos sentimentos, nossas intenções, nossas saudades, nossos pedidos, nossas lembranças. Quem nesta manhã não lembra de sua mãe? Este encontro com Deus hoje é especial, pois Deus, como uma mãe amorosa, nos conhece. Sabe de tudo o que se passa conosco e sempre quer nos salvar. Como uma mãe se alegra por vezes conosco, mas como uma mãe também Deus se entristece conosco. Eu disse no início de nossa celebração que o terceiro domingo da Páscoa, que foi o domingo passado, que a nossa igreja instituiu como dia da diaconia. Diaconia é uma palavra grega, diakonai, é serviço em amor. Tudo que se faz na igreja, na comunidade, com amor. E esse serviço de amor sempre é para quem necessita, para quem precisa, para quem está carente, para quem solicita, para quem aguarda. E não é à toa que esse dia normalmente também cai próximo ao Dia das Mães. Mãe e diaconia tem tudo a ver. Também as ofertas de hoje, do nosso culto, que nós vamos recolher depois, elas vão para a casa matriz de diaconisas, que fica em São Leopoldo, onde se formam as diaconisas que trabalham em N instituições sociais de cuidado, de amor em nosso país. Desde o início da história da igreja, uma das características do cristão, do seguidor de Jesus, é ter ouvidos para ouvir aquele que sofre. Cristãos que são surdos para o sofrimento têm problemas com a sua fé. Um cristão é essencialmente alguém que ouve os lamentos, os ais, as dores daqueles que estão ao seu redor. E não só ouve, mas se preocupa, se condói e tem misericórdia. Misericórdia tem na raiz cardio, coração, quando o coração se inclina para o sofrimento. E todos e todas nós temos formas de transformar situações de injustiças, de desequilíbrio, de violência, de solidão, de necessidades bem concretas, com gestos pequenos, solidários, de amor. E neste ano a nossa igreja nos leva a olhar para os clamores das cidades. Tivemos um
está aqui, cartaz do lema do ano da nossa igreja. Vejam lá as construções. Nossa igreja está nos desafiando a perceber o clamor das cidades, os grandes complexos urbanos. Ali, de uma forma especial, propor aquilo que Jesus propôs para os seus discípulos depois. Não sei se chamou a atenção para vocês. 3 vezes Jesus diz assim o que disse para as mulheres no domingo da Páscoa de manhã, quando elas saíram correndo do túmulo. 3 vezes ele diz agora para os discípulos que a paz esteja com vocês. Será que é por acaso que Jesus diz isso? Não, aqueles discípulos estavam trancados dentro de uma casa, loucos de medo do que ia acontecer com eles, porque Jesus tinha sido morto. Vivemos nós em paz. Essa paz Jesus oferece também para nós hoje. Qual é a nossa falta de paz? O que nos tira a paz? Por isso o lema do ano da nossa igreja diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela, ó Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se tem paz na cidade, nós vamos viver em paz. Mas precisamos orar pela cidade. O que uma mãe mais quer para os seus filhos e filhas? Talvez nós homens vamos ter dificuldade de dizer isso. Mas o que uma mãe quer para os seus filhos e filhas? Ou talvez perguntar diferente: o que preocupa uma mãe? O que lhe tira o sono? O que faz que ela não dorme enquanto não ouve o barulho da porta e os passos chegando? O que tira o sossego das mães? Normalmente é quando seus filhos e filhas não estão bem, ou saíram para algum lugar que não é tão seguro. Quando há problemas e dificuldades. Se nossos filhos não estão em paz e tudo vai bem, então nossas mães não estão em paz. Então nós também não estamos bem. Como aquietar nossos corações para que eles estejam em paz nesses tempos? Eu ouvi uma mãe algum tempo atrás, ela disse uma frase que me ajudou muito. Em tempos de crise e de recessão, as empresas começam a demitir funcionários, não é assim? A corda sempre estoura do lado mais fraco. Pararam de ter lucro, o empregado recebido. Os primeiros que vão são aqueles que menos estudo têm, ou mais idade, ou apresentam dificuldades pessoais. Esses são os primeiros a saltar fora. Pois seu filho, desta mulher, estava entre eles. E a sua família já estava começando a sentir as consequências do pai desempregado quando conversei com esta mãe. E ela começou a dizer o que estava no seu coração. Seu maior medo é que esta situação perdurasse e o desespero tomasse conta. Todos nós sabemos que um desequilíbrio na família pode gerar muitos problemas. Problemas com álcool, problemas com filhos em casa, na escola, entre o casal, até separações. Mas foi aí que esta mãe disse algo que me tocou. Ela disse: eu sei a educação que dei para o meu filho. Eu sei a educação que eu dei para o meu filho. Eu fiz o melhor que eu pude. E ele sabe, aconteça o que acontecer, eu vou estar do lado dele. Olha que testemunho bonito. Para mim, há 2 coisas nessa fala que me tocaram fundo. A educação que eu lhe dei, disse essa mãe. Eu sei, eu ensinei. O texto de leitura que o Jones dirigiu para nós, no 1 Timóteo, fala da admiração que Paulo tinha por Timóteo, sua avó e sua mãe. Ele cita na carta sua avó, Lloyd, e a sua mãe. O apóstolo escreve: recordo-me da fé não fingida em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice.
Essas mulheres têm nome. Muitos dos textos bíblicos falam de mulheres e as mulheres não têm nome, porque foi escrita a história por homens. Mas aqui, esta avó, Lloyd, e a mãe Eunice, elas têm nome e têm endereço. E Paulo diz: eu estou convencido de que também esta fé habita em você, Timóteo. Ou seja, o seu filho Timóteo é herdeiro da fé, porque foi ensinado pela avó Lloyd e a mãe Eunice. Vejam o que disse aquela mulher: eu sei a educação que eu dei para o teu filho. Timóteo nasceu numa família singular. A sua mãe Eunice era uma judia convertida e seu pai um grego. Povos diferentes, culturas diferentes. Provavelmente o pai do Timóteo não era convertido ao cristianismo, nem era cristão. O nome do garoto significa aprovado por Deus. Timóteo quer dizer aprovado por Deus. Sua educação ficou a cargo da mãe e da avó. Não é assim nas nossas casas também? Com raras exceções. Quem ensina a fé são as mães, são as avós. Quem lê a Bíblia, quem ensina a oração, quem leva para a igreja. Com raras exceções e gratas exceções de pais e avós que fazem isso, avós que fazem isso. A vida de Timóteo nos ajuda a pensar no papel das mães e das avós na educação das crianças. Pois para educar alguém na fé é preciso que primeiro haja fé no seu coração. Ninguém vai ensinar e desejar tanto para outro se isso não está lá no coração, se não faz parte da sua própria vida. A fé é algo que se ganha pelo Espírito Santo de Deus. É uma sementinha plantada no coração dos pequeninos. Isso vem desde o berço, desde pequeno, com histórias bíblicas, com conversas e testemunhos, e vai crescendo com a gente, até a gente gostar de se reunir na igreja, gostar de se encontrar, gostar de cantar, de orar, de ouvir a palavra. Isso então se torna um fundamento para a vida, como alicerce de uma construção. E um alicerce que não recebe muito material, que não é de boa qualidade, não sustenta a construção. Nós sabemos. Começam as rachaduras e daqui a pouco as paredes começam a cair. E nas primeiras tormentas a casa cai. Assim é com a vida das pessoas também. Olhando para a vida de Timóteo, nós vemos que sua mãe não teve apoio do seu marido na educação do menino. O seu pai não era cristão. Mas mesmo assim, naquele tempo, ela deu uma sólida educação ao menino, já que ele escolheu não apenas ser cristão, como escolheu ser um ministro cristão, alguém responsável pela pregação do Evangelho na sua comunidade. Será que nós temos hoje ainda orgulho de ver nossos filhos e filhas integrados na comunidade, servindo, zelando pelas coisas de Deus? Ou isso nesse tempo na cidade já é muito careta? O negócio é as baladas, ou eles são melhores se eles estão em outros lugares? São conceitos que a sociedade pós-moderna está nos trazendo. Os nossos filhos nos dão alegria estando na igreja. A mãe disse: haja o que houver, ele sabe que eu sempre estarei ao seu lado. Isso é coisa de mãe mesmo, né? Os filhos vão por caminhos mais estranhos, são mal agradecidos, fazem elas chorar um monte, e elas estão lá sempre esperando de novo, e dizendo: eu acredito, eu aposto, eu espero, eu confio. Há algo na vida mais importante do que saber que haja o que houver, sempre haverá alguém ao teu lado para te apoiar, para te ouvir, para orar por ti, para te estender a mão quando todas as mãos se afastam. Isto é o amor incondicional, não impõe condições. E este amor que não se paga, não se paga como ele merece. Amor que sente, que procura se colocar no lugar e entender o que se passa.
Amor que às vezes é machucado, ferido, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera. Amor de mãe, amor de Deus. Não dá para dizer, não amo mais meu filho, minha filha. Eu nunca ouvi isso. Talvez vocês também não. A gente pode até se entristecer com eles, mas deixar de amá-los, não. Aconteça o que acontecer, sempre os nossos filhos são nossos filhos. Meu filho, minha filha. Por mais que nossos rebentos nos magoem, façam escolhas erradas e sofram por elas, nós não os abandonamos. E se eles não retribuem este amor como nós gostaríamos, não é porque queremos nos ferir, mas porque estamos perdidos em si mesmos. Estão perdidos em si mesmos e ainda não encontraram o seu rumo, o seu caminho. E nesses casos eles ainda precisam de nós. Queridos irmãos e irmãs, vocês percebem quanto isso tem a ver com Deus? Deus também não desiste dos seus filhos e das suas filhas. Ele sempre quer salvar. Ele sempre está ao lado, caminhando junto, mesmo que a gente não perceba, que a gente não o reconheça. Há muita semelhança no agir de Deus com o agir das mães. Por isso nós podemos, como o profeta Isaías diz, que Deus é como uma mãe amorosa, a figura materna de Deus. Nesse domingo,